Gente querida e amada do Senhor, vamos falar um pouco sobre crianças, mas não do ponto de vista pessoal, de quem quer que seja, mas do ponto de vista do Pai, da Palavra de Deus. O Salmo 51, o verso 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A pergunta que eu tenho para fazer a esse texto e a cada um de nós é: qual a maior necessidade da criança? Será que é a educação? Educação é importante. Será que é alimentação, cuidados, paternidade? Sim, tudo isso é muito importante, mas não é tão fundamental quanto a salvação. A maior necessidade da criança é a sua regeneração. Esta é a tese bíblica. A Bíblia diz que nós fomos concebidos, formados em iniquidade. Esse é o exame pré-natal de todos nós. Nós fomos concebidos assim. Iniquidade é inimizade contra Deus. Pecado é aquilo que nos qualifica. E uma das coisas que tem nos preocupado ultimamente é que o evangelho pregado às crianças muitas vezes tem sonegado o ponto de vista bíblico, a ideia bíblica, a revelação que o Senhor faz da criança, de todos nós. Tenho duas filhas, uma de 14 e uma de 3. Sou pai delas, as amo e gostaria que elas tivessem a experiência que o Senhor proporciona de salvação, que é a experiência da morte e ressurreição pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Para que isso aconteça, elas precisam ganhar a revelação do Espírito, um dia em suas vidas, de que elas nasceram em pecado, como o pai delas, como a mãe delas, como toda a raça humana. O exame, o diagnóstico divino que a palavra de Deus coloca é justamente esse. E a minha preocupação tem sido a seguinte: a nossa educação tem sido muito antropocêntrica, muito centrada no homem, nos valores que a criança tem, nas suas habilidades, nas suas capacidades, e tudo isso muito incentivado. Isso é de certa maneira bom, mas não diz quem a criança é. Quem diz quem a criança é a palavra do Deus que as criou. E a palavra de Deus diz que todo mundo nasceu em iniquidade, foi concebido em iniquidade e em pecado. Qual é a maior necessidade da criança? A maior necessidade da criança é uma pedagogia teocêntrica, que diz a ela quem ela realmente é. Precisamos ter o cuidado com as nossas crianças, com nossos filhos e filhas, para dizer-lhes sobre o Evangelho. O Evangelho de Deus diz às crianças aquilo que é mais necessário na vida delas. Na sua linguagem, na sua ludicidade, com palavras que elas possam compreender, mas sem sonegar a verdade do Evangelho. Toda criança nasceu em pecado. Toda criança foi concebida assim. Então a maior necessidade das crianças é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que as conduzirá a uma regeneração. Toda criança é gerada por seu pai e por sua mãe, como diz o Evangelho registrado lá no capítulo 5 de Gênesis, no verso 3. O texto sagrado diz: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou seu nome Sete. A sua semelhança conforme a sua imagem. Nós, seres humanos, só podemos produzir filhos e filhas à nossa imagem. Que imagem é essa? Imagem caída. Imagem de pecadores. O nosso pré-natal é condenatório. Nascemos em pecado.
Porém, o Evangelho da Graça de Deus aqui, no capítulo 51 dos Salmos, diz o seguinte: que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas logo, no versos anteriores, verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não podemos deixar de dizer às crianças aquilo que é mais importante. Elas precisam da misericórdia de Deus. Elas precisam ser regeneradas, porque toda a vida delas vai depender disso. Eu quero deixar essa palavra do Senhor com você, para que você reflita, para que eu reflita sobre a educação das nossas crianças. Ela é uma educação antropocêntrica meramente, ou é uma educação teocêntrica, centrada na palavra de Deus, que dá o verdadeiro diagnóstico de cada um de nós? E o nosso veredito da parte de Deus é condenados. Mas a boa nova que Ele tem para nós é a sua regeneração pela obra de Cristo Jesus. Amém.